Olá, sejam bem-vindos ao vídeo do Resumão de Geometria, capítulo 10, ângulos. O nosso primeiro assunto, que é as medidas de ângulo, temos por padrão o grau, que corresponde a uma circunferência dividida em 360 partes, e 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 minuto corresponde a 60 segundos, a mesma associação que podemos fazer com o cálculo de horas. Podemos usar também que 1 grau corresponde a 3.600 segundos, observando aqui na tabelinha porque, para converter de graus para segundos, é necessário multiplicar por 60 duas vezes. Multiplicar por 60 duas vezes é a mesma coisa que multiplicar por 3.600. Agora, para as operações, vamos fazer passo a passo. A primeira coisa que devemos observar é que, para operar submúltiplos de graus, devemos fazer semelhante como fazemos com um cálculo de uma operação com números decimais. Em decimais, devemos colocar décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo. Logo aqui, nos submúltiplos de grau, precisamos colocar grau abaixo de grau. Aqui eu vou até destacar o que é cada parte. Então aqui vamos fazer um bloquinho para os graus, para os minutos, e para o segundo. Então temos 23 graus, 55 minutos e 46 segundos, mais 12 graus, 43 minutos e 22 segundos. Agora sim, eu posso somar esses submúltiplos de grau. Começando pelo menor, então 46 mais 22 é igual a 68 minutos, segundos, perdão, 68 segundos. 55 minutos mais 43 minutos, 98 minutos. E 23 graus mais 12 graus é igual a 35 graus. Agora, como foi falado em sala, apenas o grau pode passar de 60. Por uma questão óbvia, né? Temos 180 graus, 360 graus, então o grau pode passar de 60. Os submúltiplos minutos e segundos não podem passar de 60. Certo? Então, podemos aqui estar destacando, começando aqui pelo menor submúltiplo, que é os segundos, destacando os 60 em cada parte. Como assim? Observem. Aqui temos 68 segundos. Eu vou reescrever como uma soma de 60 segundos mais 8 segundos. Veja então que eu destaquei os 60, pois a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. A cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Farei a mesma coisa aqui no 98. Que eu posso representar como 60 minutos mais 38 minutos. Porque eu sei que a cada 60 minutos eu tenho 1 hora, não, 1 grau. E agora eu vou fazer as somas, novamente começando do menor para o maior. Este minuto que sobrou aqui, eu vou somar com o meu 38. Este minuto que transformamos, vamos somar com 38. Obtendo 39 minutos. E esse grau que sobrou aqui, vamos somar com 35 graus. Obtendo 36 graus. O resultado da nossa soma, então, é 36 graus, 39 minutos e 8 segundos. Para a subtração, é o mesmo esquema. Separaremos em grau, minuto e segundo. Cada submúltiplo abaixo do seu respectivo. Então, 21 menos 7 graus, 49 minutos menos 19 minutos e 23 segundos menos 15 segundos. Começando do menor, então temos 23 menos 15, 8 segundos, 49 menos 19, 30 minutos e 21 menos 7, 14 graus. Percebam que nenhuma das medidas ficou a mais do que 60. Então podemos deixar exatamente como está. O resultado da nossa operação então é 14 graus, 30 minutos e 8 segundos. Para a multiplicação também é bastante simples. Multiplicaremos cada um desses múltiplos e depois vamos apenas retirar o que passou de 60. Então, graus, minuto e segundo. 33 graus vezes 4, 34 minutos vezes 4 e 29 segundos vezes 4. Começando dos segundos, então 29 vezes 4, 116. 34 vezes 4, 136. 33 vezes 4 igual a 132 graus. Minutos e segundos aqui. Pronto.
E agora, lembrando mais uma vez que graus pode passar de 60, os únicos que não podem passar de 60 é o minuto e o segundo. Agora vamos fazer as transformações começando do menor submúltiplo, que é o segundo. Precisamos representar esse 116, retirando os 60 dele. Vamos lá, então 116, eu tiro 60 segundos para completar os 116, então faltam 56 segundos. Beleza. Já colocar aqui que a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Para o 136, percebam só, vou dividir aqui 60 minutos mais 60 minutos, porque 60 mais 60 é 120, beleza, mais 16 minutos. Toda essa soma aqui vai voltar para os 136 minutos. E a cada 60 minutos eu tenho 1 grau. Como eu tenho duas partes de 60 minutos aqui, eu tenho 2 graus. Agora basta apenas que eu faça a escadinha somando as transformações de múltiplos que eu fiz. Então aqui, este 1 minuto eu vou somar com 16, obtendo 17 minutos. E esses 2 graus eu vou somar aqui com 132, obtendo 134 graus. O resultado da minha multiplicação, então, é 134 graus, 17 minutos, e sobrou aqui 56 segundos, porque foi menor do que 60. Beleza? E agora, a D, precisamos fazer bem sencillo aqui, bem simples. Podemos representar essa divisão como uma divisão longa, mas aqui eu vou fazer passo a passo. Então, dividindo graus, minuto e segundo. Ao contrário da adição, subtração e multiplicação, que começamos do menor para o maior, na divisão faremos o contrário. Vamos começar pelo maior, que é o grau, até chegar no menor, que é o segundo. Então, vamos dividir cada um individualmente, começando pelo maior. 164 graus, dividido por 2, temos lá, então, 82 graus. Pronto, fizemos a divisão. Agora vamos dividir os minutos. 17 minutos, dividido por 2. Podemos obter, então, 8 partes inteiras, que dá 16, com o resto 1. Este 1 que sobrou representa, quando dividimos novamente por 2, vai dar 30 segundos. Outra forma de representar essa divisão, que é como muitos fizeram, é colocar já como um número decimal. Então, vamos fazer desta forma. 17 dividido por 2, então temos 8,5 minutos. Temos 8 inteiro, mais 0,5 minutos. Então, meio minuto corresponde a 30 segundos. Na parte dos segundos, temos 33 segundos. E agora, os 30 segundos que sobraram aqui, da parte do minuto, eu vou somar ali com os 33 segundos. Então, obtendo 33 mais 30, 63 segundos. E agora sim, eu divido por 2. 63 dividido por 2 igual 31. 31,5 segundos. Então, o resultado desta minha divisão é 82 graus, 8 minutos e 31,5 segundos. Agora vamos entender o que são ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos complementares, ou seja, o que completa, né, é quando a soma deles é 90 graus. Você vai lembrar por essa dica aqui, que é o que falta para completar 90 graus. Exemplo, se um ângulo mede 41 graus, o seu complementar mede 49. Por quê? 41 mais 49, aqui está o complementar, o 49, vai ser igual a 60. Ou você já subtrai do 90. 90 graus menos 41, aí a sobra, né, o que vai ser necessário para completar os 90, o 90, né, é o 49. Observe na figura, então. Da figura, eu já observo claramente que se trata de um ângulo reto, pois tenho aqui o símbolo. Logo, esse ângulo XOZ, mede 90 graus. Se eu já tenho 41, aqui no ângulo XOY, eu preciso saber quanto vai valer X para que ele some e dê 90. Então, posso simplesmente subtrair 90 menos 41 é igual a 49. Ou posso simplesmente pensar o que é que falta em 41 para completar os 90 graus. O suplementar agora, pegando a parte de 180 graus. Ângulos suplementares, quando a soma deles é 180 graus. O que falta para completar 180 graus. Exemplo, se um ângulo mede 35, o seu suplementar mede 145. Porque 35 mais 145 é igual a 180. Ou, na hora de montar a equação, você coloca 180 menos 35 e obtém o 145. Vejamos na figura. Então, observando claramente que se trata de um ângulo raso,
ou seja, o ângulo que mede 180 graus, o ângulo AOC, é igual a 180 graus. E aqui a gente já tem o 35. Eu preciso saber qual é essa medida x para completar o 180. Pode aparecer figuras assim, então já com o desenho do arco. Eu tenho aqui o arco do 35 e quero saber qual vai ser essa medida em vermelho para fechar os 180 graus. Já que eu quero que ele resulte em 180, é só fazer 180 menos o que eu já tenho, que é 35, e assim eu descubro que falta 145 graus para fechar os 180. X, então, é 145 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Temos aqui um exemplo, né, que é a medida do ângulo x. Aqui, sempre que duas retas se cruzam, os ângulos que são opostos pelo vértice e vértice é o encontro entre duas retas, os ângulos que estão opostos, eles são exatamente iguais. Então, aqui de cara, se esse ângulo em azul é 121, o ângulo em verde também vai ser 121. Por causa dessa propriedade que diz que os ângulos opostos pelo vértice é sempre igual, são sempre congruentes. Ou podemos fazer a complementação. A suplementação, na verdade. Então, de 121, o ângulo rosa, para descobrir quanto vai valer esse ângulo rosa, só que a gente fazer o 180 menos 121 igual a 59. E agora, do 59, o que falta aqui no verde vai fechar o 180. Então, 180 menos 59, a gente vê claramente que resultou em 121. Então, esta medida aqui deu 180, e por causa disso a gente pôde comprovar, né, que o que faltava em 59 para fechar 180 era 121. Mas depois que você já pega o sentido da propriedade, que os ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, ou seja, iguais, de cara, já saberíamos que o ângulo verde era 121. Exemplos que vão cair na prova. Exemplo com equações. Então, aqui já começa precisamos ser mais específicos, tá? Devemos ter muito mais atenção. Temos que o ângulo azul é igual a 7x mais 15 e o ângulo verde é 4x mais 66. A dica que eu dou aqui a vocês, que eu já dei em sala também, é que você sempre procure colocar do lado do membro esquerdo da equação o maior valor que acompanha o coeficiente x. Beleza? O maior valor que acompanha a incógnita x. Por quê? Assim evita que você faça cálculos com números negativos. Então, temos 7x mais 15. Estou colocando 7x mais 15 desse lado, porque o 7x é maior do que o 4x. E aí temos 4x mais 66 graus. Baixar aqui para não confundir. Pronto. Como é que eu vou operar? Uma coisa que pode nos ajudar é entender, revisar um pouquinho sobre equações. Uma equação é formada por dois membros. Então temos aqui o primeiro membro da equação e o segundo membro da equação. Entre esses membros eu posso estar fazendo trocas de números, mas mudando o valor do sinal. Lembra aquele mesmo exemplo da balança. Então tudo que eu tiro de um lado, eu tenho que tirar do outro também, para que os pesos fiquem iguais. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora é colocar letras para o lado. Letras, entendam, então, são os números que acompanham a letra. Eu vou colocar eles todos em um membro da equação e tudo que é um número eu vou colocar do outro membro da equação. Eu chamo assim de números casados e números solteiros. Números casados são aqueles que acompanham a letra e números solteiros são os que estão sozinhos. Então vamos lá. Já tenho o 7x desse lado. Quem é que vem fazer companhia com o 7x? É o 4x. Agora, o 4x, quando ele passa para o outro membro da equação, se ele estava positivo desse lado, ele tem que vir negativo. O que fizemos, na verdade, é subtrair menos 4x dos dois membros, certo? Mas entendam que quando a gente troca um número, quando ele pula essa equação, ele tem que trocar o sinal. Como se ele estivesse entrando lá no mundo invertido do Stranger Things. Então, vamos lá. O 66 já estava lá no segundo membro. Quem é que vem fazer companhia para ele? É o mais 15. Só que esse mais 15, ele vem negativo, ele vem menos 15. Continuando a conta, então 7x menos 4x, temos 3x é igual a 66 menos 15, 66 menos 15, 51. Agora, nosso objetivo aqui é saber qual é o valor de x. Eu preciso deixar esse x sozinho. Para deixar esse x sozinho, eu preciso tirar esse 3 que está acompanhando ele. Para fazer isso, eu vou ter que usar a operação inversa. Entendam, então, que sempre que a gente vê um número e uma letra, assim, grudadinhos, eles estão sendo multiplicados. Então, 3x é a mesma coisa de dizer 3 vezes x. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu isolo o x desse lado, deixo o 51 e passo o 3 que estava multiplicando para o outro lado dividindo. Então, posso até representar como fração aqui. Vamos passo a passo. Então, posso passar ele para o outro lado dividindo. Posso fazer essa representação como uma fração para ficar mais fácil. Então, 51 dividido por 3. Então, percebam que foi exatamente a mesma coisa, só apresentei de uma maneira diferente. E 51 dividido por 3 tem sim um resultado exato, que é igual a 17. Então, x é igual a 17.
Por que 3x é uma multiplicação? Vamos aproveitar aqui para falar sobre isso. Vamos supor que eu tenho um número 2. Vamos supor então que eu tenho 2 mais 2 mais 2. Eu sei que isso aqui vai dar 6, mas eu posso representar isso como a multiplicação do 2 repetido 3 vezes. Então, 3 vezes o número 2. Agora vamos supor que em vez do 2 eu tivesse números. Teria aqui, ó, x, incógnitas desconhecidas. X mais x mais x. Do mesmo modo, eu posso representar como 3 vezes x. Não precisava nem colocar o pontinho, outra forma de representar só o 3x, simples assim. No exemplo 2, de cara, aqui ele pede para a gente descobrir qual o valor de x, y, z. De cara, já podemos saber que o z, como está oposto pelo vértice ao ângulo de 120 graus, z também vale 120 graus. Beleza? O mesmo caso aqui para x. X está oposto ao ângulo de 60 graus, x também vale 60 graus. E agora y, o que é que vamos fazer? Entendendo que aqui se trata de um ângulo raso, toda essa medida aqui é um ângulo raso, ou seja, que vale igual a 180 graus, eu posso me perguntar quanto é que tem que valer y para que somado com 60 resulte em 180. Então posso fazer o cálculo 180 menos 60 resulta em 120 graus. Então y é igual a 120 graus, logo o ângulo que está oposto pelo vértice a ele também é 120 graus. Fechando então a circunferência, ó, 120 mais 120 mais 60 mais 60, fecha aí os 360 graus. Agora vamos entender sobre ângulos congruentes. Ângulos congruentes, ou seja, dois ou mais ângulos, são congruentes quando possuem medidas iguais. Então, entenda congruente como sinônimo de igual. Por exemplo, aqui a gente tem o triângulo equilátero. Um triângulo que possui 3 lados iguais e que seus ângulos internos também são iguais, todos iguais a 60 graus. Então, sempre que os ângulos são exatamente iguais, eles podem ser chamados de congruentes. Ângulos consecutivos e adjacentes. Ângulo consecutivo, então, uma característica obrigatória para que um ângulo seja consecutivo é que ele tenha o mesmo vértice mais um lado em comum. Então, para entender aqui ângulos consecutivos, temos aqui para observar na figura que o ângulo AOB e AOC são consecutivos. Só pela notação já podemos perceber que eles têm o mesmo lado O, quer dizer, o mesmo lado A e o mesmo vértice O. Então, o ângulo AOB e o ângulo AOC, eles são consecutivos, pois eles têm o mesmo vértice O e compartilham o mesmo lado A. E agora para que o ângulo seja adjacente. Um ângulo adjacente ele também é consecutivo. Então são consecutivos que ficam colados sem passar um por dentro do outro. Como, por exemplo, duas fatias de pizza, né? Que elas saem do mesmo ponto, lá do centro, e elas dividem um lado, a borda, e não se misturam. Então, se no caso aqui do AOB e do AOC, que compartilham o mesmo vértice e o mesmo lado, a gente percebe que um ângulo passou por cima do outro, aqui representado em vermelho e azul, um ângulo passou por cima do outro, quer dizer que são apenas consecutivos. Quando os ângulos estão como está aqui, o AOB e o BOC, eles estão bem definidos aqui em verde escuro e em verde claro, vocês veem em que eles compartilham o mesmo lado B, porém eles não se misturam. Eles são consecutivos porque compartilham o mesmo vértice, mas cada um está no seu lado, viu? Eles dividem o mesmo lado, mas eles não se misturam. Aqui na figura, a gente observa algumas outras representações. Temos que os ângulos F, O, E e E, O, D e B, O, A, eles são congruentes porque possuem a mesma medida, tudo 10, 10, 10, assim também como o ângulo, assim também como os ângulos D, O, C. Lembrando que a representação do ângulo é o lado mais o vértice com o chapeuzinho e o outro lado, ou seja, o ângulo D, O, C e o ângulo C, O, B, C, O, B. Eles são também congruentes pois possuem a mesma medida de 35 graus. Chegamos então ao último assunto, que é os ângulos formados por duas retas coplanares, e aqui vocês vão entender também coplanares mais especificamente como retas paralelas, ou seja, retas que não se cruzam, cortadas por uma terceira reta transversal. Então, precisamos desse dicionáriozinho aqui, então quero muito que vocês estudem o significado dos termos. Correspondente significa mesmo lado, porém um dentro e outro fora da região entre as retas. Como assim? Região entre as retas é essa região aqui, ó, entre as duas retas paralelas. Toda essa região aqui é o que vai definir se o ângulo é interno ou externo. Observamos então que dentro dessa região temos um ângulo x interno, porque está dentro da região entre as duas retas paralelas, e um ângulo externo de 57 graus, porque ele está fora dessa região entre as duas retas paralelas. Então a definição de interno e externo é isso. Quando os ângulos eles são correspondentes, ou seja, um dentro e outro fora, a gente vai entender também que esses ângulos são iguais. Agora, quando eles estão do mesmo lado. Correspondente, eles estão do mesmo lado, ó, do mesmo lado, porém um dentro e outro fora. Então eles são iguais. Esse ângulo x, posso afirmar com toda certeza que ele é igual a 57 graus. A medida desse ângulo x é igual a essa medida aqui de 57
graus. Isso porque eles estão do mesmo lado. Agora vamos ver o caso quando eles estão em lados diferentes, que é chamado alterno. Lados opostos, que podem ser tanto lados opostos fora da região entre as retas. Então aqui a gente observa, o 48 está fora, o x está fora da região. Quando eles são alternos, eles também são iguais. Então posso afirmar que esse ângulo x ele tem a mesma medida desse ângulo aqui, ó, de 48 graus. Então x também é igual a 48 graus. Agora aqui é o mesmo caso de ângulos alternos, porque ó, um está de um lado, outro está do outro lado. Porém, ambos estão dentro da região entre as duas retas paralelas. Portanto, eles também são iguais. Essa medida aqui, 2x mais 30, é igual a essa medida, 6x menos 15. E aí vamos armar essa equação para descobrir qual é esse valor. Lembrando da dica, né, que sempre vamos colocar o valor que acompanha a incógnita x primeiro, para evitar números negativos. Então temos 6x menos 15 é igual, porque já descobrimos que os dois ângulos são a mesma medida, né, 2x mais 30. Passamos letras para um lado, números para o outro, teremos 6x. O 2x passa para o outro lado negativo, então 6x menos 2x igual. O 30 já estava lá, então ele permanece. Quem vem fazer companhia ao 30 é o menos 15. Quando ele passa para o outro lado da equação, ele vem positivo, logo mais 15. 6x menos 4x, 6x menos 2x é igual a 4x. 30 mais 15 é igual a 45. Passo o 4 que está multiplicando para o outro lado dividindo, então tenho que x é igual a 45 dividido por 4. 45 dividido por 4 é igual a 11,25. Agora, quando os ângulos são colaterais, precisamos ter uma atenção a isso, beleza? Ângulos alternos, eles são iguais, mas ângulos colaterais, ou seja, quando estão no mesmo lado, eles precisam somar 180 graus. Por quê? Vamos observar aqui no desenho. Temos essa medida de 110 graus e essa outra medida aqui desconhecida, x. X, precisamente, vai ser, se a gente pudesse pegar esse x e movê-lo para cá, veríamos então que ele é exatamente o que falta para completar 180 graus aqui com um ângulo de 110. Então, se já temos 110, podemos afirmar que o que falta é 70 graus para fechar o 180 do ângulo raso. Então, outro cálculo que eu poderia fazer é 180 menos 110, ou seja, x é igual a 180 menos 110, x vai ser igual a 70 graus. Aplicando isso agora no outro exemplo com equações, né? Precisamos saber então que esse ângulo de 3x mais 10, ele é o que falta ao ângulo 2x menos 5, para que complete 180 graus. Ou seja, um completa o outro. Ó. Essa parte aqui vai valer também o 2x menos 5. Assim como a outra parte aqui em azul é o 3x mais 10. Que a soma dos dois tem que resultar em 180 graus. Como é que arrumamos essa conta? Vamos lá. Lembrando de colocar o maior número que acompanha a letra primeiro, temos 3x mais 10, mais, porque é uma soma desses dois valores, 2x menos 5. E essa soma tem que dar igual 90 graus. Agora, para somar esses valores, eu posso apenas reorganizar esse cálculo da seguinte forma. 3x é um passo desnecessário, mas eu vou fazer aqui passo a passo para vocês entenderem. 3x mais 2x, estou só reorganizando o cálculo pela propriedade da comutatividade, né? Mais 10 menos 5 igual 90 graus. Eu apenas coloquei aqui os números que acompanham as letras primeiro. Então, 3x mais 2x é igual a 5x. 10 menos 5 igual a 5. Isso aqui tem que ser igual a 90. 5x. E agora eu pego o 5 que está somando, passo para o outro lado subtraindo. E ele dá igual, então, 5x é igual a 90 menos 5. 5x é igual a 85. Passo o 5 para o outro lado dividindo. Então, 85 dividido por 5. X é igual a 17. X é igual a 17. Então, assim, obtemos o valor de x.